Gol! Gol! Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos aqui na nossa edição 113 para falar tudo sobre as eliminatórias asiáticas. Essa rodada de outubro, essas rodadas, duas rodadas que tivemos, continuando em nossa repercussão da data FIFA de outubro. Antes de começar o nosso papo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, no Interthreads, Instagram, TikTok, @PonteVerde Underline. Também segue aqui a gente aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar todos os nossos outros podcasts, todos os outros nossos materiais, conteúdos, enfim, que a gente publica por aqui, os podcasts de repercussão da data FIFA até de prévia, já que daqui a pouco, em novembro, tem data FIFA de novo, a gente já está aqui falando sobre o que virá. Também, lembrando, apoia.se/Ponte com R$10 por mês, você pode ajudar a gente a se manter, estruturar cada vez mais o nosso projeto. A gente foi para o jogo do treino no Brasil, não consegui no jogo, mas a gente conta com o seu apoio, com a sua parceria para conseguir fazer esse projeto chegar cada vez mais longe. E também, se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seu amigo que gosta de eliminatórias da Copa do Mundo, gosta da FIFA, gosta do futebol de seleções, gosta do futebol asiático e quer saber como que foi essa rodada, quer ouvir uma análise aí completa desse momento especial aí das eliminatórias asiáticas. E estou aqui com ele, Yuri Casari, meu companheiro de futebol asiático. Yuri, a gente teve aí a segunda janela dessa terceira fase, algumas tendências se confirmaram, outras seleções conseguiram se recuperar, mas de fato ainda a gente não vê aquela sobra, talvez, que a gente projetava na maioria dos grupos. Tem grupos que estão se encaminhando para ser um pouquinho da que a gente imaginava, outros que ainda estão ali meio embolados. Como que você viu essa data FIFA de outubro? Seja bem-vindo. Fala, Salaf, um abraço aí para todo mundo que acompanha o podcast. Tem sido uma terceira fase bastante surpreendente em alguns aspectos, bastante disputada, né? Mas tem ali algumas seleções que estão conseguindo desempenhar o seu melhor futebol, né? O caso do Japão, o próprio Irã, o Uzbequistão, né? A gente vai comentar mais para frente nesse momento que a seleção uzbeca está conseguindo, mas a gente está tendo muita surpresa, principalmente em relação a alguns favoritos, né? Como o Catar, a Austrália, a própria Arábia Saudita, que não estão conseguindo ter resultados tão positivos, mas ainda assim, né? A gente, até pelos outros resultados ali que a gente teve nessa segunda data FIFA e na terceira e quarta rodadas, a gente vê que mesmo essas seleções que estão tendo dificuldade provavelmente vão passar aí para a quarta fase na busca por uma vaga na Copa do Mundo. Ainda vão ter uma luz no fim do túnel, como já diria o poeta, e tem gente com a corda no pescoço, a gente vai comentar sobre isso, tem alguns treinadores aí que já estão balançando bastante. Vamos começar então pelo grupo A, a gente vai começar aí falando do grupo A, onde nós tivemos na terceira rodada um empate sem gols entre o Uzbequistão e o Irã, o terceiro empate entre o Uzbequistão e o Irã nessas eliminatórias, eles estavam no mesmo grupo na segunda fase. Também tivemos o empate do Emirados Árabes Unidos contra a Coreia do Norte, um vacilo do Emirados, permitiu esse empate na reta final do jogo. Catar conseguiu sua primeira vitória 3-1 para cima do Quirguistão, porém na quarta rodada o Quirguistão conseguiu sua primeira vitória na terça-feira, dia 15, o Uzbequistão venceu o Emirados por 1-0, o Irã de virada goleou o Catar por 4-1. O Irã lidera com 10 pontos, o Uzbequistão também tem 10 pontos, o que difere ali é o saldo de gols. Na terceira colocação estão o Emirados com 4, o Catar com 4 pontos também está na quarta colocação, fica atrás contra o saldo. Quirguistão em quinto com 3 pontos, a Coreia do Norte é a lanterna com 2. Bom, Yuri, aquilo que a gente falava muito na prévia aconteceu, né? Que era a questão dos jogos entre o Uzbequistão, Emirados e Irã contra o Catar. Porque, independente do que qual fosse o resultado ali no jogo entre o Irã e o Uzbequistão, confronto direto, até mesmo os outros jogos, as duas seleções podiam abrir uma grande vantagem. Aconteceu que empataram, principalmente o Emirados vacilou na rodada anterior, né? Tomou um gol no final aí contra a Coreia do Norte, na reta final do jogo. E agora a gente tem essa diferença de 6 pontos do Irã e do Uzbequistão para essas duas seleções. Ou seja, uma vaga que já está encaminhada, essa vaga direto nesse grupo. A gente vê o Catar, principalmente com muita dificuldade, né? Eu falei que o jogo contra o Irã goleou e de virada. E, cara, eu consegui assistir essa partida por completo. Podia ser muito mais. O Irã brincou de perder gol nesse jogo, né? Teve uns 2 gols anulados, se eu não me engano, ainda. Ou seja, poderia ter sido muito mais para o Irã. Poderia ter sido aquela goleada avassaladora. E querendo ou não, aquilo que a gente falou na época da Copa da Ásia, né? Quando o Catar se classificou contra o Irã, era um jogo fora da curva, talvez um pouco, né? Aquela classificação Catar rumo ao bicampeonato. Mas, enfim, como que você vê essa chave?
esse desprendimento ainda maior de Irã e Uzbequistão, que estão jogando bola para isso, acho que é importante ressaltar. O Emirados vacilando, principalmente no jogo da Coreia. Catar tendo o Tintin já numa pressão muito grande, né, depois que ele assumiu, né, um grande período aí de seca, de vitórias, de resultados e também de apresentações, e o Kirguistão, principalmente se mantendo vivo, né? Porque se Emirados e Catar vacilarem mais, tem o Kirguistão de ouro nessa vaga para a quarta fase e até mesmo a Coreia do Norte, né, que consegue mais uma vez roubar um ponto de uma seleção que está acima dela. A gente teve essa consolidação, né, do Irã e do Uzbequistão como as grandes forças do grupo, né? Lembrando que o Uzbequistão alcança, né, com esses dois resultados, uma sequência de 20 jogos de invencibilidade, e nesse período, né, teve confrontos importantes, inclusive ali os jogos da Copa da Ásia. Tem demonstrado uma consistência defensiva muito grande, né? Nos últimos 8 jogos, em 6 não sofreu gols, e repito, né, não foi qualquer jogo e tal, tem tido confrontos bem relevantes e tem conseguido essa consistência. Na vitória ali contra Emirados, foi apenas 1-0 com gol de pênalti, mas jogou muito melhor que o adversário, né? Merecia talvez até um resultado mais elástico. Vou misturar um pouco as seleções aqui, né? Porque a gente vai falando do jogo da terceira e da quarta rodada, né? Em compensação, né? Enquanto os Uzbequistão vem numa onda muito boa, Emirados foi uma das seleções que demonstraram um futebol muito pobre nessa data FIFA, talvez uma das de pior desempenho, né? Embora esteja em terceiro, eu acho que é bem preocupante o que tem apresentado. Em relação ao Irã, vem tendo essa dificuldade contra o Uzbequistão, né? Não é de hoje, são seleções que se enfrentaram bastante aí nos últimos meses, então se conhecem muito também, né? Mas o que ficou aí dessa data é a manutenção da liderança do grupo e principalmente esse sentimento de vingança contra o Catar, né? Com uma grande atuação, um grande jogo. Foi uma vingança aí com requintes de crueldade, devolveu com gosto, né, aquela derrota na Copa da Ásia que até hoje ainda ressoa. E o Catar, na primeira perna ali, né, na terceira rodada, venceu o Kirguistão, resultado esperado, mas daí contra o Irã, né, eu acho que o que mais chama atenção, enquanto o Uzbequistão chama atenção, essa questão da consistência defensiva do Catar é justamente o contrário, né, como a defesa empobreceu, né, em relação ao período anterior, à Copa da Ásia, aos jogos antes da Copa da Ásia, né, era uma das principais forças do time, e a gente pega os 4 gols, por exemplo, contra o Irã, né, foram, além de muito bem construídos, né, pelo ataque do Irã, fica o destaque para as falhas defensivas do Catar, né? Tanto falhas individuais, como tem uma falha do goleiro Barshani muito grande, como erros de posicionamento, a própria questão tática ali mesmo, defensiva, é muito preocupante o que o Catar tem demonstrado. E como a gente adiantou, né, no nosso pré-jogo dessa data FIFA, esses resultados poderiam ter consequências para o Tintin Marques, né? Inclusive, a hora que vocês estiveram ouvindo aí esse episódio do ContiCast, pode ser que as coisas já tenham efetivamente mudado, né? Está havendo uma especulação muito forte de que a Federação Qatari já está negociando com o Xavi Hernandes, né? Ele tem uma ótima relação com a rapaziada do Qatar, treinou o Al Saad, foi embaixador da Copa do Mundo de 2022, então a qualquer momento a gente pode ter essa grande mudança. Dando sequência nas seleções do grupo, né? A Coreia do Norte hoje é a lanterna do grupo, mas eu acho que mostrou que é um time muito chato, que pode ser o fiel da balança ali entre a terceira e quarta vaga, né? Contra Emirados, por exemplo, buscou o gol de empate mais para o final, inclusive teve a ajuda do VAR ali, né, para esse gol ser validado, e talvez atuou melhor que o Emirados, merecesse mais o resultado do que Emirados. Contra o Kirguistão, também teve mais volume de jogo, né? O Kirguistão acabou fazendo gol muito cedo, acho que isso acabou definindo o restante da partida, né? O Kirguistão se fechou, mas a Coreia do Norte, nos 2 jogos, demonstrou mais volume de jogo, acho que é um ponto muito importante da gente destacar nessa data. O Kirguistão, como disse, teve o mérito, né, de abrir cedo o placar, então conseguiu administrar o resultado, né, saindo com essa vitória contra um adversário direto nessa luta, né? Mas como eu disse, acho que a Coreia do Norte deixa uma perspectiva muito positiva, né, para a sequência, mais uma vez, né? Acho que a Coreia do Norte vem demonstrando um futebol muito além do que a gente imaginava, né? Até pelo desconhecimento ali da equipe, né? Muito tempo sem jogar. Então tem mais uma vez um saldo positivo dessa data FIFA. E a Coreia do Norte mais uma vez perde um pênalti, né? Porque você falou aí que a Coreia teve mais volume contra o Emirados, e mais uma vez, né, assim como lá na primeira ronda,
ela teve a chance, né, antes de empatar o jogo, né, ela perdeu, lembrando o jogo contra o Uzbequistão, a Coreia do Norte perdeu um pênalti, né, que também foi crucial, mas é um fiel da balança, né, um fiel da balança ali para as seleções não tropeçarem e também para se tropeçarem demais, ter ela ali no radar. Vamos ficar de olho nessa questão do Xavi Hernandes, vamos ver se vai se concretizar ou não essa negociação. A gente falou, né, é um momento muito complicado para o Tintin, né, um momento de maior pressão desde que ele assumiu a seleção qatari, né, no final do ano passado, né, foi para a Copa da Ásia, conseguiu estruturar bem o time, foi campeão da Copa da Ásia, mas realmente nesse começo de terceira fase vem deixando muito a desejar, resultados que podem ser cruciais para o Qatar, até mesmo ir para a Copa do Mundo. A gente está falando, a Coreia do Norte está ali no radar, a Kirguistão também, e se você acabar vacilando muito, essas duas seleções podem passar e o Qatar cair logo nessa terceira fase. Então você tem que ficar de olho, por mais que você tenha, vamos dizer assim, essa questão técnica melhor, você pode acabar vacilando nesse grupo onde as coisas estão bem equilibradas nesse ponto de classificação. Onde não estão tão equilibradas assim, pelo menos entre seleções inferiores e superiores, mas é um grupo que está dentro do script que a gente previu, é o grupo B. No grupo B nós tivemos a grande vitória da Coreia do Norte contra a Jordânia fora de casa por 2-0, outra vingança, né, da Copa da Ásia, né, outra semifinal, né, no caso a Jordânia tinha eliminado a Coreia do Sul, Coreia sem o som, conseguindo fazer um grande resultado. Oman também fez um grande resultado nessa data FIFA, ganhou seu primeiro jogo 4-0 para cima do Kuwait, e o Iraque venceu a Palestina por 1-0. Aí na quarta rodada a Coreia do Norte conseguiu bater o Iraque por 3-2, grande atuação sul-coreana. A Jordânia fez 4-0 em Oman, e Palestina e Kuwait empataram em 2-2. Na classificação, a Coreia do Sul tem 10 pontos, a Jordânia está com 7, fica na frente do Iraque por conta do saldo de gols, então a Jordânia no momento iria direto para a Copa, o Iraque é para a quarta fase. Oman está na terceira colocação com 3 pontos e fica ali porque venceu um jogo. Kuwait tem 3 pontos, 3 empates, e a Palestina tem 2 pontos apenas. Yuri, acho que a gente falou sobre essa rodada, principalmente nessa questão da Coreia do Sul, né, por estar sem o som, pela pressão dos resultados que não vieram, né, antes, né, principalmente o empate contra a Palestina, que foi algo que pesou muito, e a gente viu que a Coreia do Sul conseguiu, né, mesmo sem o seu principal ponto de referência, 2 vitórias contra os 2 adversários mais complicados do grupo. Né, acho que isso dá um peso muito grande para os sul-coreanos nesse momento da eliminatória, nesse momento delicado que eles estão passando. Por outro lado, obviamente, no confronto contra a Jordânia, a gente tem que ressaltar que a Jordânia estava sem o Altamari, também no jogo contra a Coreia do Sul jogou sem o Al-Naimah, que volta no jogo contra o Oman, e é o grande destaque da partida, né? Marca 2 gols, faz um grande jogo. E também a gente fala aí do Iraque, com o Ayman Hussein fazendo uma grande temporada, meteu até gol de bicicleta aí né, no confronto contra a Coreia do Sul, né? Mas acabou ficando para trás do Iraque, mas dá para ver que a briga vai ser entre os 3 mesmo. Talvez a Coreia do Sul consiga se esgarrar. E lá embaixo, eu destaco a goleada do Oman, né, contra o Kuwait, e também destaco a capacidade técnica maior que o Oman tem. Acho que ficou muito evidente. O Oman perdeu 3 jogos, mas perdeu 3 jogos contra as 3 principais seleções. Vamos dizer que o Oman seguiu o script do grupo, porque Palestina e Kuwait conseguiram surpreender. Mas até mesmo vendo o jogo da Palestina com o Kuwait, você vê como o Oman é uma seleção muito superior. Então o Oman realmente é favorito a ficar com essa quarta vaga, e a Palestina, mais uma vez, cumpre o papel que a gente já sabe dela. Joga melhor, e no jogo contra o Kuwait ela estava com um a menos, né? A Palestina teve um jogador expulso, e mesmo com um a menos foi muito superior ao Kuwait, perdeu inúmeras chances de gol, até que o Kuwait foi lá e fez 2-1, e nos acréscimos a Palestina conseguiu empate. Mas é incrível como a Palestina não muda, cara. Parece que é idêntico, todo jogo a gente passa assim nervoso, que a Palestina tem chance e não consegue oportunizar. Enfim, quais são os seus destaques aí desse grupo B, principalmente com a Coreia do Sul, conseguindo passar por cima das dificuldades, sendo com 2 resultados muito positivos? Eu diria que a Coreia do Sul foi a grande vencedora dessa data FIFA entre todas as seleções, né? A gente trouxe no pré essa questão de como que o time se sairia sem o seu melhor jogador, justo nos 2 confrontos mais importantes do grupo. A resposta foi dada em campo, foi, né, 2 vitórias muito imponentes. Contra a Jordânia, a Coreia teve o controle do ritmo do jogo durante toda a partida, né? E acelerou quando foi preciso, acelerou nos momentos certos, fez um gol ali em cada tempo, né? Contra o Iraque, a Coreia enfrentou um time que estava disposto a levar o empate, né? O Iraque não foi para tentar atacar, para ir para cima. O primeiro tempo da Coreia foi bem superior. Depois o Iraque, no segundo tempo ali, tentou sair mais para o jogo, né? Achou empate. Daí ficou aquele jogo mais franco, né? O Iraque também teve chances ali de sair com a virada, mas a Coreia conseguiu impor de novo seu ritmo, né? Um time com muita qualidade técnica do meio para frente.
e conseguiu daí abrir essa vantagem de 2 gols ali, tomou um sustinho no final, mas garantiu a liderança numa rodada extremamente sensível, né? Por conta justamente desses 2 confrontos diretos e com desfalques. A Jordânia acabou decepcionando defensivamente, principalmente ali no jogo contra a Coreia do Sul, né? Os 2 gols sofridos demonstraram uma desorganização defensiva que a gente não tinha visto até então, né? Pelo menos na Copa da Ásia também era um dos pontos fortes da equipe e tudo mais, né? Então é algo que preocupa para a sequência, especialmente levando em conta que vai ainda enfrentar a Coreia do Sul de novo, o Iraque, que tem um ataque forte, né? Tem essa questão que você trouxe, né? Do Altamari não ter jogado os 2 jogos. Contra a Coreia, o Neymar jogou só uma parte do segundo tempo, né? Que é o outro destaque do time. Então a Jordânia teve também essa dificuldade de não conseguir jogar com força máxima. Mas contra a Oman, né, conseguiu cumprir a obrigação de vencer, venceu bem, né, 4-0, e esse também é um fator que pode acabar sendo decisivo mais para frente, que é essa questão do saldo de gols, ainda mais num grupo tão equilibrado. Inclusive, é pelo saldo que a Jordânia está na frente do Iraque, né? Como eu disse, o Iraque não conseguiu assumir a segunda posição, né? Mas de uma forma geral, acho que foi um saldo bem positivo essa data, né? Venceu a Palestina por 1-0, vendeu caro a derrota para a Coreia fora de casa. O jogo contra a Palestina foi mais ou menos como se esperava, né? Um jogo difícil, longe de ser um banho de bola, ali, um jogo mais pegado, né? A Palestina é um time que se porta muito bem defensivamente, normalmente, e que incomoda ali no ataque. Os palestinos poderiam, inclusive, ter saído ali com empate, né? Pressionaram muito no final, mas realmente a questão do ataque é um ponto mais sensível da Palestina, né? É um time com bastante dificuldade de marcar gols, é algo que vem de bastante tempo, inclusive no pré da Copa da Ásia a gente já trazia essa questão, era um dos times com menor média de gols ali no período anterior, né? É um time que melhorou bastante, consegue produzir, mas falta o faro de gol, que é justamente o que não falta pro Hussein, né? Marcou mais 2 gols aí pro seu registro, um em cada partida. Já o Oman saiu dessa data com saldo 0 aí na questão do saldo de gols, né, mas conseguiu essa boa vitória sobre o Kuwait. O Oman mostrou o nível que a gente imagina contra o adversário ali, né? Foi muito superior, mostrou um repertório bem interessante nessa primeira partida contra o Kuwait, né? E o Kuwait, que foi uma das surpresas da data anterior, mostrou o nível que a gente espera. É realmente um time muito frágil, que independentemente do adversário que ele pega, é aquele estilo de jogo ali, fechar a casinha, né? Mas contra a Palestina, mais uma vez, conseguiu mais um empate, então em 4 partidas, 3 empates e apenas uma derrota. Acho que o Kuwait ainda tem aí oportunidade, tem chance de talvez beliscar uma 4ª vaga, mas como você disse, eu concordo plenamente, o Oman é favorita nessa disputa da parte de baixo aí da classificação do grupo B. Isso aí que você falou do Kuwait, eu acho que se comprova muito quando a gente olha o jogo contra a Palestina com um a mais. Realmente, o Kuwait teve um jogador a mais, o jogo estava 1-1, e quem chegou mais perto do segundo gol, antes de fato do Kuwait fazer o gol, foi a Palestina. Foi o que o Ben falou, a Palestina teve várias chances e não parecia que era a Palestina que estava jogando com um jogador a menos. Então é realmente preocupante situações do Kuwait, mas consegue, né? Querendo ou não, principalmente pelos empates, né, que conseguiu na primeira data FIFA contra o Jordânia e contra o Iraque, se manter ali com essa chance de classificação. Mas acho que o Oman até se destaca. Também podemos ver, né, o jogo entre o Oman e a Palestina, se a Palestina vai dar esse trabalho para a seleção do Oman na próxima data FIFA. Então fica esse destaque para a Coreia do Sul. Inclusive, a Coreia do Sul está no nosso top 5, né, da data FIFA no mundo todo, por conta justamente disso, dessa dificuldade que tinha previamente contra as seleções mais fortes, e conseguiu se dar bem. Ver se essa segunda vaga vai ser entre Jordânia e Iraque mesmo, ou se a Coreia do Sul vai derrapar alguma vez contra demais seleções. Na próxima data FIFA a gente tem Jordânia e Iraque. Acho que isso é muito interessante, né, para a eliminatória em si, para ver como essas duas seleções vão se encarar. Lembrando que Jordânia e Iraque têm um gosto aqui de vingança da Copa da Ásia, né? Porque se a gente já falou do Irã e Catar, se a gente já falou de Coreia do Sul e Jordânia e Iraque, como foi a eliminação do Iraque com a expulsão da Amir Hussein, cara, é suco de coisas que estão na garganta dos leões da Mesopotâmia. Agora a gente passa para o grupo C que teve reabilitação, teve seleção que segue derrapando, tem seleção que já está vendo um novo treinador também. Começa aí na terceira rodada, a Austrália, que já tinha tropeçado demais na primeira rodada, na primeira janela, deu um susto, saiu perdendo para a China, mas conseguiu vencer por 3-1, talvez aí o grande, né, primeiro selo do Tony Popovich, mostrar uma reação à seleção australiana. O Bahrein
com um gol no último lance, aos 54 do segundo tempo, empatou com a Indonésia em 2-2, resultado muito amargo para a seleção da Indonésia fora de casa. E o Japão sobrou, venceu a Arábia Saudita por 2-0. E na quarta rodada, Japão e Austrália empataram em 1-1, no jogo com 2 gols contra. A China venceu sua primeira partida 2-1 para cima da Indonésia. E a Arábia Saudita, mais uma vez, perdendo o pênalti, dessa vez com o Al-Nassr, empatou em 0-0 com o Bahrein. O Japão lidera com 10 pontos. Depois vem a Austrália com 5. A Arábia Saudita também tem 5 pontos, porém os australianos ficam na frente por conta do saldo de gols. Bahrein também tem 5 pontos, fica para baixo por conta do saldo de gols. Indonésia e China com 3 pontos, mesmo sem vencer, a Indonésia fica na frente da China pelo saldo. Yuri, várias vertentes aí desse grupo C. O Japão, como você falou, superior tecnicamente. O jogo contra a Arábia Saudita nem precisou forçar tanto, né? Eu consegui acompanhar uma parte desse jogo e realmente foi bizarro como o Japão não precisou forçar para conseguir sair com essa vitória tranquila. A Austrália, que reagiu, né? Já está na zona de classificação direta, por mais que tenha vencido apenas um jogo, mas só o fato da gente ver a Austrália virando um jogo já é uma grande notícia. A gente sabe da dificuldade que a Austrália tinha contra essas seleções inferiores, né? E conseguiu também um grande empate, né? Por mais que a gente saiba que tem essa pressão pelos resultados ruins da primeira e segunda rodada, a Austrália conseguir esse empate fora de casa contra o Japão é gigante. É gigante, um estado que é muito valorizado. Por outro lado, a Arábia Saudita segue devendo atuação, né? Mais uma vez não conseguiu vitória. Lembrando, a única vitória que a Arábia Saudita tem nessa data FIFA foi contra a China, com um gol no último lance, num jogo que estava com a menos. Ou seja, aquele jogo poderia ter empatado tranquilamente, ter terminado com empate. E o Roberto Mantini já está com o beijo do corvo encomendado, né? Pelo que foi publicado nesse final de semana. A gente está gravando esse podcast na segunda, dia 21. Durante o final de semana, a Gazeta do Esporte já soltou notícias sobre possibilidade de rescisão, 30 milhões de euros de rescisão, além de alguns nomes possíveis, né, para substituir a seleção saudita. E aí, na parte mais baixa, o Bahrein conseguiu mais uma vez, principalmente no jogo contra a Arábia Saudita, né, teve um pênalti defendido, também teve oportunidades para sair com a vitória, né, principalmente no finalzinho do jogo tem um contra-ataque ali que o jogador do Bahrein desperdiça uma chance inacreditável para fazer o gol da vitória, porém, muito bom, né, se você for parar para pensar que o Bahrein venceu a Austrália, empatou contra a Arábia Saudita fora de casa nesses jogos contra os favoritos, digamos assim, 2 jogos fora de casa ainda. A Indonésia aqui vai com esse gosto para lá de amargo dessa data FIFA, porque poderia ter sido com uma vitória muito importante fora de casa, e no jogo contra a China foi muito superior à China, porém não conseguiu concretizar isso em finalizações e oportunidades de gol, e a China consegue reagir, né? A China que é disparado, talvez o pior futebol de toda essa terceira fase, de todos os grupos, pelo menos na minha visão, conseguiu essa vitória contra a Indonésia e dar uma reagida, dar uma respirada, né? A primeira vitória, né? desde a classificação, enfim, da classificação da China, como foi ainda, né? Com aquela calça na mão. Enfim, como que você vê essa rodada, essa data FIFA de outubro nesse grupo C? Bom, a Austrália deu uma boa resposta, né, na estreia do Popovic, 4 pontos, considerando que um dos duelos era contra o Japão, dá para considerar como excelente. Levou o susto ali contra a China, talvez se fosse outro adversário, talvez as coisas teriam sido mais complicadas, né? Mas a China realmente está muito frágil, chovendo molhado, fala isso. E a Austrália conseguiu buscar o jogo com um bom volume de jogo, né? Perdendo ali as suas oportunidades como sempre, mas conseguiu marcar 3 vezes contra a China, né? Um ponto importante que eu acho que vale a gente destacar foi a mudança do esquema tático. O Popovic partiu para um 3-4-3, enquanto o antecessor vinha jogando ali com 2 linhas de 4 defensores, normalmente. Contra o Japão, né, um jogo com 2 gols contra, né, foi aquilo que a gente falou mais ou menos, é o tipo de jogo que a Austrália gosta, que a Austrália parece que vai melhor, né, o volume do jogo do Japão foi muito maior, a Austrália é um time que sabe se defender, né, sabe contra-atacar, e apesar daquele início ruim ali de eliminatórias, vai se recuperando, e quase saiu, né, com os 3 pontos contra o Japão, já que saiu na frente do placar. Falando um pouco ali do Bahrein e da Indonésia, né, o confronto entre eles foi muito movimentado, né, o Bahrein abriu o placar ali com aquele golaço de falta, um dos gols de falta mais bonitos que eu já vi, batida incrível, né? A bola ainda dá aquele toquinho no travessão para deixar mais bonita ainda. O Bahrein, inclusive, estava melhor naquele momento da partida, poderia até ter ampliado a vantagem, né? Mas a Indonésia, embora não consiga ainda assim dominar o adversário e tudo mais, ela tem mostrado um nível de concentração muito grande, né? E conseguiu uma melhora ali em determinado momento da segunda etapa, conseguiu virar o jogo,
E tomou um empate. Eu acho até que o empate foi merecido, assim, né, pelo que as duas equipes mostraram. Mas daí tem aquele velho problema que a gente tem visto muito aí no futebol asiático dos acréscimos, né? O juiz deu 6 de acréscimos, o gol saiu aos 8, 9 de acréscimos. Então tem esse ponto de discussão. Toda rodada a gente traz algum exemplo disso aí nas eliminatórias. E aí vem aquilo que a gente falou. Para falar também desse ponto de acréscimo, só para concluir, o jogo da Arábia Saudita contra o Bahrein, por exemplo, teve 12 minutos de acréscimo no segundo. É surreal. É simplesmente surreal o que está acontecendo. Exatamente. E aí vem aquilo que a gente falou da Indonésia, já no pré, né? Que na Ásia a gente sempre tem esse tipo de coisa, né? Uma seleção que surpreende num primeiro momento e daí nos decepciona quando a gente mais espera alguma coisa, né? E contra a China foi decepcionante, né? Os chineses abriram 2-0, mesmo com a Indonésia tendo total domínio ali do jogo, né? Só conseguiu marcar lá pro finzinho da partida. Na minha visão, a China tem o mérito de entender ali o seu nível atual e se fechou, né? Jogou a bola para a Indonésia jogar no segundo tempo. O jogo foi todo da Indonésia. E aí a gente teve, né, nessa primeira data, 2 jogos em que a Indonésia tomou um sufoco, tomou um chute de tudo quanto é jeito e só tomou um gol. E aí nesse momento aí, só nesse jogo contra a China, conseguiu ser vazado 2 vezes, né? E com isso a China ganha uma sobrevida, continua na lanterna, continua com um futebol fraquíssimo, como você mesmo destacou, né? Mas pelo menos levantou a mão ali, né? Numa rodada que pelo menos eu esperava que as esperanças chinesas fossem soterradas de vez. Falando de Japão e Arábia, o Japão era o favorito, claro, teve uma atuação que fez jus a isso, uma atuação muito inteligente também, né, de saber controlar o ritmo do jogo, saber acelerar quando era preciso, saber se defender um pouquinho mais e deixar a Arábia se perder sozinha ali, né. Acho que me chamou a atenção a fragilidade da defesa da Arábia também, né, tomou 2 gols de bola aérea contra o Japão, no segundo gol ali, um lance de escanteio, a defesa, ninguém pulou do time da Arábia, totalmente passiva, né? Então acho que isso chama atenção. O Mancini é outro que está balançando, né? Como você mesmo falou, né? Também pode ter a sua saída decretada quando você tiver ouvido aqui o podcast, né? E tem algumas especulações aí, estão ventilando o nome do Zidane, até do Ramon Dias, né? Do técnico do Corinthians, ou talvez a volta do Renard, né? Do francês. Pelo que eu li ali, o nome do Zidane é o mais forte, só que o que me parece é que eles estão olhando mais vão errar de novo, né? Que eles estão olhando mais para a grife do que talvez para a necessidade de fato que a seleção saudita esteja precisando aí. Claro que perder para o Japão não é nenhuma surpresa, né? Mas daí o empate sem gols com o Bahrein sacramentou, né? Essa má fase da seleção saudita, e imagino que seja a pá de cal nesse período com o Mancini, que desde o início foi muito abaixo do que os sauditas esperavam, né? Nós avisamos aqui, mas foi abaixo do que eles imaginavam. E o Japão, por sua vez, chegou aos 10 pontos, né? Vai pavimentando aí com sobras o caminho para a Copa. É um time muito superior, cara, não tem jeito, né? O desempenho do time japonês é muito bom. Mesmo contra a Arábia, que o time optou por ter menos a bola, né? Que o time foi mais defensivo. O controle do ritmo ali do jogo foi da seleção do Japão, né? O jogo aconteceu exatamente como o Japão queria. Foi uma pena a gente não ter visto isso na Copa da Ásia, né? Mas na Copa do Mundo a gente vai ter uma nova chance de ver esse nível alto que o Japão tem demonstrado, né? Porque aposta certa, o Japão já garantia essa vaga na Copa já nessa fase, né? E pelo que tem demonstrado, demonstrou em amistosos contra seleções mais fortes, seleções europeias e tudo mais, a gente espera ver isso também no Mundial. Se a classificação do Catar contra o Irã, a gente falou que foi um ponto fora da curva, dá para dizer que o Japão na Copa da Ásia foi um ponto fora da curva. Aqui não estou dizendo só da eliminação para o Irã nas quartas de final, né, que foi um jogo muito equilibrado, mas o nível de atuação do Japão na Copa da Ásia deixou muito a desejar, e esse nível voltou nas eliminatórias. Acho que isso é muito bom da gente ver. O melhor jogo do Japão foi contra o Irã, né? Foi na eliminação, exatamente. Inclusive, né? E para falar só da Arábia Saudita, tem 2 pontos que eu até queria trazer aqui. É que o Mancini, nessa pressão que ele está, isso basicamente desde a segunda fase, né, onde a Arábia Saudita quase se complicou com Jordânia e Tajiquistão no seu grupo, né, até porque são 2 seleções que estavam muito bem, né, tanto a Jordânia quanto a Tajiquistão. Depois do jogo do Japão, o Mancini fez uma cena digna de The Office. Ele saiu na coletiva de imprensa distribuindo as estatísticas do jogo. Isso achei genial, para mostrar como a Arábia Saudita jogou bem, né, porque, óbvio, tem a pressão por resultado e tudo mais. E literalmente tem essa cena, você procura aí no Twitter, em alguma rede social, tem lá os jogadores recebendo aquela planilha de estatística,
Mas, pô, quem viu o jogo viu. Foi a proposta do Japão. Não foi que a Arábia Saudita, nossa, macetou. Não, o Japão falou, vamos dar a bola para esses caras e vamos jogar no como a gente sabe. E a Arábia Saudita não conseguiu aproveitar. E aí tem um outro ponto. Aí eu vou dar uma razão ao Mancini. Acho que a gente pode até debater isso, Yuri, que ficou um pouco esquecido até essa questão da possível demissão dele. E talvez tenha a ver com a demissão dele. O Mancini, na coletiva pré-jogo contra o Japão, ele deu uma declaração que eu achei muito forte e muito verdadeira. Porque agora a gente tem uma expectativa maior na seleção saudita por conta de tudo que há no futebol saudita, né? As estrelas chegando, a Liga ganhando proporção. Está gravando esse podcast na segunda-feira de 21, como eu já falei. Hoje, retorno do Neymar. O Neymar está lá, o Cristiano Ronaldo está lá. Então, jogadores de grife, de alto nível, estão lá. Só que o Mancini falou uma coisa que dá muita razão. Antigamente, os jogadores de seleção sauditas, que a gente viu na Copa do Mundo, Al-Dassari jogando muito bem, Mohamed Kano jogando muito bem, eram protagonistas nos seus clubes. Isso antes desse mercado inflacionário chegar por lá. A partir desse momento que esse mercado com estrelas chega, os sauditas, a maioria mesmo, Al-Dassari, Kano, vão para o banco. Não tem mais, e chegam na seleção sem ritmo de jogo. Acho que isso faz um pouco de sentido, né? Às vezes, como você falou, essa questão de grife demais pode estar atrapalhando a Arábia Saudita, seja com os seus jogadores perdendo espaço na liga, né, por conta de brechas e brechas que há, né? Porque tem um limite de estrangeiros, que já, se não me engano, é bem alto, né? É 8 ou 9, não me recordo aqui, mas com esse retorno do Neymar ficou muito em alta. Mas, pô, você pode ainda escrever 3 sub-23, que é o caso do Al-Hilal do Neymar, que contratou o Marcos Leonardo lá, no meio dessa questão do Neymar voltar ou não. Você viu o sentido nessa declaração dele, Yuri? Você acha que, como você até apontou, né, essa possibilidade do Zidane vir, Zidane que no Real Madrid conquistou Champions e tudo mais, mas nunca foi aquele treinador que a gente viu a mão dele, né, mudando o time, era muito mais, como tem muito bem na internet, bola no Cristiano Ronaldo e o homem resolve, né, e aí ganhou a Champions. E chegando no futebol de seleções, com jogadores que, de fato, chegam na seleção até porque não há mercado para eles fora do futebol saudita, até por questão financeira, eles não vão deixar de ganhar o que ganham, mas chegam sem ritmo de jogo na seleção. Como eu disse, eu acho que a Federação Saudita está fazendo um trabalho muito mais focado na marca do futebol saudita do que realmente em desenvolvimento, né, do futebol local, desenvolvimento do país em si. Eles estão muito mais preocupados em deixar uma boa imagem para o mundo, para a Copa do Mundo que eles vão sediar, do que, de fato, deixar um legado, né? Não é só a Arábia Saudita, né? Os outros países que sediaram a Copa anteriormente, inclusive o Brasil, talvez também estivessem mais preocupados com questões políticas e econômicas do que propriamente com o futebol, né? Não está sendo diferente com a Arábia. Concordo com a declaração do Mancini, mas ele também é produto disso, né? Ao invés da Arábia trazer um treinador, talvez com o maior conhecimento do futebol local, enfim, tá trazendo simplesmente alguém pelo nome, alguém, né, com uma banca para colocar ali, para ser um testa de ferro mesmo do regime saudita, inclusive, só que no âmbito do futebol, né? Sobre o técnico Zidane, eu acho que ali ele conquistou 3 Champions, né? Foi basicamente a continuidade do trabalho do Ancelotti, né? Taticamente mudou muito, muito pouca coisa. Então, acho que foi uma continuidade, né? Não é um treinador assim que a gente tem certeza que vai chegar e vai fazer o time jogar maravilhosamente bem, mas óbvio que ele tem um conhecimento muito grande, né? Ele era auxiliar do Ancelotti, né? Não estava ali simplesmente à toa, né? Mas enfim, a gente está cogitando aí o Zidane por ser o nome mais proeminente dessas especulações, né? Mas vamos ver o que vai acontecer na sequência. O Zidane, a gente tem que lembrar que tem aquela expectativa, né, dele a ser o sucessor do Deschamps, né? Essa expectativa na França, né? Tipo, quando o Didier Deschamps sair, o Didier Deschamps já está indo para 10 anos de seleção francesa, ele assumir, né, de fato. Então, tem essa questão. Talvez o Zidane já recusou alguns convites e muito se falou sobre isso, né? Sobre ele estar esperando a oportunidade de seleção francesa. E acho incrível como o René Renard, toda a seleção africana do Oriente Médio é incrível. E isso é literalmente desde o instante que ele falou, vou treinar a seleção francesa de futebol feminino. Desde o instante, um mês depois, eu lembro que já saiu a seleção de Camarões indo atrás dele. Não sei se o empresário dele está querendo só ficar aparecendo, mas é incrível. Se o cara tá lá, fala, vou ficar aqui. Mas não, toda especulação já foi na seleção da Nigéria, de Camarões. Nossa, depois da Copa Africana de Nações, ele saiu umas 4 seleções que estava sendo especulado. Então, volta. E o Ramon Dias, esse grande nome que aparece mais uma vez numa lista de seleção, né? Se eu não estou enganado, ele também chegou a ser o cogitado do Paraguai antes do
dos paraguaios fecharem com o Alfaro. Yuri, você quer falar mais uma coisa sobre esse assunto? E em relação ao Zidane, acho que ele tem até o perfil assim, para técnico de seleção, né? Que é aquele treinador que não vai estar trabalhando ali o dia a dia, né, com jogadores. O trabalho com seleção é isso, né? Você trabalhar de 3 em 3 meses com os caras ali. Acho que o Zidane tem bem esse perfil de conseguir controlar mais o ego dos caras, a personalidade, do que propriamente ali montar um esquema tático que vai mudar o futuro ali daquela seleção, né? Então acho que ele tem bem esse perfil, né? Mas, como eu disse, acho que a Arábia Saudita está mais preocupada com imagem do que propriamente com futebol dentro das 4 linhas. Dá para até fazer um paralelo. Você falou de questões políticas, seleções que sediaram Copa recentemente. O Qatar, por mais que a gente viu essa imagem, né, tipo, tentando apaciguar as coisas, a gente viu o Qatar tentando desenvolver um projeto, né? A gente viu o Qatar indo jogar a Copa América, a Copa Ouro, né? O Félix Sanches fazendo todo esse processo, né, até a Copa do Mundo. Por mais que na Copa do Mundo o resultado não tenha visto, a gente vê afora. O Qatar foi 2 vezes campeão saudita, campeão asiático, perdão, uma seleção que a gente não esperava nada. Então, houve um processo, de fato, que talvez a gente não está vendo na Arábia Saudita. Tudo bem, a Arábia Saudita é uma seleção nível top no futebol asiático, mas não está parecendo que quer levar isso a campo, né? Esse desenvolvimento do futebol na sua liga a campo pela sua seleção. É só grife e só imagem. Bom, a gente volta, né, em novembro para fazer a terceira janela ali. Será que com o Xavi Hernandes? Será que com o Zidane? Você vai aguardar e fica ligado nas redes sociais que a gente vai postar lá se é alguma novidade. Mas vamos falar de mais competições, né, que tiveram, né, eliminatórias, e a Copa do Sudeste Asiático, Yuri. E mais uma vez, a seleção do Timor-Leste conseguiu surpreender, né? A gente já falou que aquela classificação do Timor-Leste nas eliminatórias da Copa da Ásia, né, na fase playoff contra a Mongólia, foi surpreendente, porque o Timor-Leste vinha de um ano, né, de ausência, né, no futebol profissional, desde a eliminação nas eliminatórias da Copa para Taiwan, e agora, nas eliminatórias da Copa do Sudeste Asiático, consegue bater por Brunei. Uma vitória fora de casa por 1-0, um empate sem gols na Tailândia. Eu consegui acompanhar o empate sem gols, né, o jogo de volta, porque no jogo da ida aconteceu uma coisa incrivelmente bizarra, que eu nunca vi na minha vida. A Ásia, que é a proprietária da federação, né, responsável pela Copa, estava assistindo a partida e a partida simplesmente foi derrubada por direito de transmissão da própria federação. Não me pergunte o que aconteceu, mas realmente foi algo sem sentido. Não conseguimos acompanhar a partida. Porém, no jogo da volta, foi incrível. Só deu Timor-Leste contra Brunei. Brunei, por mais que o Nunes Eutrópio já esteja lá, ele só sumiu agora a seleção efetivamente depois desse jogo, então ele só acompanhou as partidas. Não foi treinador, mas foi um treinador novo. Acho que dá para destacar muito o Simão Elistecher, né, treinador chileno que assumiu o Timor-Leste aí nesse ano e já conseguiu 2 classificações, dá para dizer até históricas, né? Acima do nível, né? Timor-Leste, a gente falou isso ano passado naquela primeira fase, né, Yuri? Seleção que não esperava muita coisa, uma seleção muito jovem, mostrou isso nos jogos contra a Taipei, né, que foram 2 passeios, basicamente, da seleção de Taipei, e agora consegue, né, eliminar a Mongólia, eliminar Brunei, que vinha de uma sequência muito positiva. A gente ressaltou isso várias vezes, né, no último podcast, que tinha um favoritismo. O Timor-Leste consegue essa classificação aí para a fase de grupos da competição, retornando depois de ter sido eliminada por Brunei na última edição. Timor-Leste segurou a seleção de Brunei no segundo jogo, né, 0-0, mas esse termo dá a impressão que Brunei pressionou, né? Mas foi justamente o contrário, como você bem disse, né? Timor-Leste foi muito superior, teve 19 finalizações no jogo todo. No primeiro tempo, o Brunei sequer conseguiu dar uma finalização, então praticamente assistiu o adversário jogar. E a gente sempre fala dos nossos acertos, né, das nossas previsões, mas nesse a gente acabou errando a nossa previsão, né? A gente esperava que o Brunei demonstrasse um futebol melhor, até pela sequência que vinha tendo, né, e não conseguiu manter esses bons resultados recentes, né, e teve uma eliminação que pra gente foi inesperada. Ainda não está, né, com o Vinícius Eutrópio ali à beira do gramado, né, o brasileiro que acertou lá com a federação, então fica difícil saber ali como é que vai ser os próximos momentos da seleção de Brunei, mas muito bacana ver também o Timor-Leste conseguir uma classificação tão imponente, né? Apesar do placar ter sido só um gol de diferença, o desempenho foi muito bom. Tecnicamente muito superior e também sem ter voo de passaporte com o brasileiro, né? Essa é uma seleção formada com o Timor-Leste mesmo. O ponto positivo é o treinador chileno, né, como já destacou, que vem fazendo um grande trabalho. Agora o Timor-Leste entra no grupo A da Copa do Sudeste Asiático, começa lá no dia 8 de dezembro, junto com Tailândia, Malásia, Singapura e Camboja. O Timor-Leste que vai mandar os jogos, previamente está aparecendo aqui em Kuala Lumpur. Deve ser um saco de pancadas, o grupo, principalmente ali em questão de
Tailândia e Malásia, mas isso a gente vai falar lá para frente quando chegar mês de dezembro, quando a gente fazer a prévia aqui dessa Copa do Sudeste Asiático. Já tem 10 seleções fechadas, tem isso no grupo A. E no grupo B, só para passar para vocês, tem Indonésia, Vietnã, Filipinas, Mianmar e Laos. Falando ainda em Sudeste Asiático, em Mianmar e Tailândia, tivemos alguns amistosos, né, torneios amistosos, inclusive. Tivemos a 50ª edição da Kings Cup, competição tradicional, já acontece na Tailândia, e a Tailândia conseguiu o título, né, venceu a Filipinas por 3-1 na semifinal, 1-0 para a Síria na outra semifinal contra o Tajiquistão, disputa em terceiro lugar. Filipinas venceu 3-0 em cima do Tajiquistão, Filipinas que estreou aí nessa data FIFA, depois perdeu o Tom Sanford repetidamente o Albert Capelas, o espanhol Albert Capelas foi o treinador, 3-0 para cima do Tajiquistão, e na final a Tailândia venceu a Síria por 2-1, golzinho nos acréscimos já do jogo, né, para decretar esse título, gol marcado pelo capitão Chanatip, um golaço, inclusive, já estava no nosso top, nos nossos golaços da data FIFA. E também tivemos alguns amistosos. Mianmar e Sri Lanka fizeram séries. 2-0 para Mianmar no primeiro jogo, depois empate sem gols. E a gente também teve o Camboja entrando em campo 2 vezes, venceu o Taipei por 3-2, de virada. E depois, no jogo contra Hong Kong, com direito a um golaço do Everton Camargo. E esse gol brasileiro na travisada, esse gol estava lá também nos nossos golaços. E é incrível, porque o Everton Camargo engana até o câmera. Porque ele tá num pique, ele desacelera e dá uma cavadinha, e nisso que ele vai dar a cavadinha, o câmera já tá indo para frente para pegar a corrida dele. O cara driblou até o câmera, 3-0 para Hong Kong em cima do Camboja. Yuri, o que dá para tirar esse título da Tailândia? A gente sabe que é importante essas seleções, a gente falou isso da Malásia, né? E é engraçado porque só há essa troca, né, de Tailândia e Malásia para a competição, já que as seleções só mesmo. Também teve empate 1-1 entre Vietnã e Índia, mas esse Vietnã e Índia a gente leva um aspecto muito negativo, porque era para ser um triangular com a presença do Líbano, e infelizmente a gente não pôde ter isso mais uma vez, como aconteceu com a Palestina no passado na Mercedes Cup. Acho que esses torneios aí acabam não dizendo muito para a sequência, até porque pelas condições com que cada equipe vai para ela, né? Ou vão sem muito tesão, ou vão sem força máxima ali no elenco mesmo. Você pega, por exemplo, o Tajiquistão aí nas últimas 2 competições, né, na Medecas e na Kings Cup, aí, né, 4 jogos, não marcou sequer um gol, né, nem de longe, né, é o Tajiquistão que a gente viu nos últimos meses. Então, acho que nos dá um parâmetro muito raso para a gente analisar aí cada equipe, né. A Síria está se reconstruindo após a eliminação, né, das eliminatórias e tal, mas eu não consigo observar aí que esses resultados trazem alguma perspectiva para o futuro. Esses torneios, especialmente esses que acontecem no Sudeste Asiático, são muito mais caça-níqueis, né, do que realmente algo efetivo para o desenvolvimento dessas equipes. Acaba valendo mais ali para quem é sede, né, para Malásia, para Tailândia, nesse caso da Kings Cup. Então, acho que para eles vale bastante ali a disputa dessas competições, mas para as outras equipes, por exemplo, a própria Tajiquistão ali, né, tomou 3-0 de Filipinas. É improvável que numa eliminatória ou num jogo oficial um resultado desse se repita. E em relação a essas novidades aí das equipes, né, Mianmar com um novo treinador, o Myo Hyang-win, ele é um treinador aí que é local, né? Ele é ex-jogador, era atacante, foi um dos grandes nomes aí do país na virada do século, e agora assume a seleção de Mianmar aí, e a seleção de Camboja, né, que também está há algum tempo aí buscando o nome certo, né, para comandar a equipe, está agora com o japonês Koji Giotoko, né, ainda interino. Ele já tem trabalhado na seleção de Camboja já há algum tempo, mas nas categorias inferiores ali, né, sub-17, sub-23 e tudo mais, e agora assume a equipe principal, pelo menos para essa competição aí do final do ano, a Copa do Sudeste Asiático, mas quem sabe não possa assumir definitivamente esse cargo. E a questão do Líbano ali é o que a gente já viu outras vezes, especialmente no continente asiático, né? Eu acho que é um dos continentes que mais sofre com essa questão geopolítica, e tivemos aí recentemente também, né, com a questão ali da Palestina, da faixa de Gaza, vários atletas, né, que acabaram sendo mortos aí, né, nesse conflito e tudo mais, né? Então é uma pena que isso acabe interferindo no futebol aí, tanto quanto interfere principalmente na Ásia, né? Pois é, e o Líbano ficou de fora. A Federação Libanesa falou que a expectativa é voltar com amistosos
O menino está marcado amistoso com Mianmar e Singapura para a FIFA de novembro. Vamos ver se vai ser possível. Lembro também que Israel está com uma possibilidade, né, de banimento da FIFA, que a FIFA vai analisar, igual analisou com a Rússia. Essa proposta aqui já foi levada foi a Palestina que puxou, mas todas as federações do Oeste Asiático, né, que é basicamente o Oriente Médio para a gente, né, as 12 seleções assinaram esse pedido, né, de punição a Israel por conta dos ataques na Palestina, na faixa de Gaza e agora ao Líbano, né, e o Líbano acabou ficando de fora. A gente lamenta muito essa situação. E, lembrando, Mianmar também estará na Copa do Sudeste Asiático. Tá certo, pessoal? Mês que vem, ainda você falou do caminho de Brunei, ainda não vai ter eliminatórias da Copa da Ásia, vai ter mais amistosos entre as seleções, mas vai ter mais eliminatórias da Copa do Mundo asiáticas, então a gente fica na guarda aí para ver o que as seleções aprontam, o que teremos nessa metade já, né? Já estaremos indo para a quinta rodada de 10, então já teremos possivelmente Japão, Irã e Uzbequistão muito encaminhados para a Copa do Mundo. E claro, você vai acompanhar tudo aqui no Ponte Verde, nosso podcast. Lembro você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. Lembrando, aconteceu uma coisa em relação a Tintin Marques e Mantini, a gente vai postar por lá. Segue aqui também no Spotify, no YouTube, aonde você estiver acompanhando esse podcast para saber mais sobre o futebol de seleções, saber mais sobre os podcasts que queremos postar, nossos conteúdos. E claro, se puder nos apoiar, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seu amigo para que a gente chegue a cada vez mais e mais pessoas, tá certo? Yuri, agradeço demais sua companhia. Mês que vem tem mais Data FIFA, tem mais Honda e a gente volta aí para falar sobre o que esperar desses jogos decisivos, né, de quinta e sexta rodada. Forte abraço. Valeu, Safia. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado o podcast, os conteúdos do Ponte Verde no Instagram, no Twitter, enfim, todas as redes sociais aí. E vamos aguardar aí mais uma grande rodada das eliminatórias asiáticas. Exato, você fica ligado e a gente volta mês que vem com mais análises, também talvez com mais conteúdos que possam aparecer por aí, tá certo? Ponte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!